Fala, pequeno investidor, futuro milionário ou milionária. Como promessa é dívida e eu tinha deixado uma meta para atingir e foi atingida, vai ficar muito grande. Então, se esse vídeo aqui atingir no mínimo 30 likes, eu vou fazer um outro vídeo ensinando como a escolher, averiguar, pesquisar e ver um excelente fundo imobiliário para investir. Estamos aqui para poder gravar esse vídeo. Eu vou falar para vocês aqui 6 fatores, 6 dicas para vocês poderem analisar antes de escolher um fundo imobiliário. Esses 6 indicadores irão facilitar para você não escolher pelo menos os fundos imobiliários ruins. Você utilizando essas 6 métricas, e eu vou deixar uma dica bônus para quem assistir esse vídeo até o final, pelo menos cagada na sua carteira você não irá fazer. Tá ok? E eu vou utilizar o site dos Status Invest para poder analisar esse fundo imobiliário. Esse site não está patrocinando esse canal, porém é um site muito completo em que facilitará muito a vida do investidor para analisar o fundo imobiliário. E lá também serve para analisar ações, ETFs, BDRs, até mesmo as stocks. Você consegue ver tudo ali nesse site. Eu separei aqui 6 indicadores. E só dizendo que não use só esses 6, se aprofunde mais, procure estudar mais sobre o ativo, procure saber mais sobre as suas facilidades, dificuldades, procure saber quem é o gestor. Isso tudo também importa na hora de escolher um bom fundo imobiliário, tá bom? Mas a partir desses 6 princípios aqui, mais um 7º bônus, que eu vou deixar para o final do vídeo, você também não vai fazer doideira. Vamos começar com vendo se esse fundo ele faz parte do IFIX. Por quê? Se esse fundo imobiliário fizer parte do IFIX, já temos uma prévia garantia de que esse fundo teve histórico passado. E é fácil, tá? Eu vou deixar aqui, eu vou deixar sempre uma imagem aqui mostrando passo a passo aonde chega, aonde a gente consegue ver isso dentro do site. Fazendo participação do IFIX, eu passo para o próximo indicador, que será aqui a liquidez. E como nós podemos ver, a liquidez ela é importante. Por quê? Hoje, você é um pequeno investidor. Hoje, nós somos pequenos investidores. Nós fazemos aportes pequenos. Porém, com o decorrer dos anos, nós vamos conseguir um patrimônio com valor muito considerável, um patrimônio alto. E se por algum motivo eu quiser me desfazer da participação desse fundo imobiliário em específico, nós precisamos ter uma liquidez. Porque senão você não vai conseguir vender. Vai ter que ficar abrindo ordens dia sim, no outro dia, e você vai acabar alterando o preço desse fundo imobiliário. Como nós podemos ver aqui, eu vou estar utilizando aqui um fundo imobiliário FOF, que é um fundo de fundos, para nós termos um padrão aqui para poder ficarmos analisando. É até um fundo imobiliário que eu aconselho aos iniciantes começarem por eles, que são um fundo de fundos. Quando você compra uma cota desse fundo imobiliário, está comprando uma diversificação de vários fundos imobiliários, que lá no finalzinho da página você consegue ver direitinho. É só ir arrastando para baixo que você vai conseguir ver todos os fundos imobiliários que compõem esse FOF, tá? Eu estou utilizando aqui um FOF aleatório, mas é um FOF muito bom, inclusive, que eu estou até utilizando para fazer esse vídeo aqui de comparação. Então, podemos ver que a liquidez desse FOF é uma liquidez interessante, acima de R$1 milhão por dia. Então, pode ficar tranquilo quanto à liquidez, porque você vai conseguir entrar e sair nesse fundo caso seja necessário. A terceira coisa que eu gosto de olhar é a constância que os dividendos são pagos e a volatilidade do mesmo. Por quê? Os fundos imobiliários, eles têm uma única função na minha carteira pessoal. Claro que cada um irá compor sua carteira da forma que achar melhor. Mas, no meu ponto de vista, o fundo imobiliário ele serve como renda passiva mensal. E eu utilizo esses proventos que irá cair na minha conta todos os meses para reinvestir em novas cotas ou até mesmo em novas ações, junto com o meu aporte do mês. Às vezes eu não espero nem o aporte do mês, às vezes aparece uma oportunidade, eu só utilizo o rendimento que caiu da conta. E por isso eu gosto de constância nos dividendos, que pague todos os meses. E você dá para ver aqui que ele paga direitinho, todo mês ele vem pagando, não deixou de pagar nenhum mês.
E a volatilidade também é baixa. Como nós podemos ver, fica ali sempre na casa dos 60 centavos, 50 e poucos centavos, 60 centavos por cota, tá? Lembrando que isso é por cota. Então isso é muito interessante. E eu gosto de ver também o histórico passado, eu gosto de voltar lá na última abazinha. Como nós podemos ver, tem 5 páginas de dividendos pagos por esse provento aqui, nesse site. Nós podemos voltar lá na quinta página e veremos que desde quando ele começou a pagar ali, nunca deixou de pagar. Todos os meses ele pagou o dividendo corretamente, com baixa volatilidade e com constância. Isso que nós precisamos procurar em um fundo imobiliário, tá ok? Uma baixa volatilidade nos dividendos e uma constância nos pagamentos. O quarto critério que eu gosto de analisar é o patrimônio líquido desse fundo imobiliário. Eu gosto de olhar, nós vamos descer um pouquinho mais a página para baixo e você vai conseguir ver, eu sempre uso a opção máxima, né? A opção máxima de histórico do fundo imobiliário dentro do site. E vamos perceber que esse patrimônio ele vem crescendo. Como você pode ver nas barrinhas verdes, ele está em crescimento. Isso é um bom sinal, sempre aumentando o patrimônio desse fundo. E isso faz com que o investidor, no longo prazo, não tenha só os proventos caindo na sua conta, como também uma possível valorização da cota. E isso também é muito favorável, porque você irá ganhar de duas formas, tanto com os proventos caindo na sua conta todos os meses, quanto com a valorização da cota. Isso é muito interessante, vale muito a pena ressaltar. O quinto critério que eu gosto de usar, o quinto indicador, é o preço sobre valor patrimonial. Por que eu já deixo ele por quinto lugar? Porque passando pelos meus 4 primeiros indicadores, esse também é importante. Por quê? Nós vamos ver aqui, ó. O que é o P sobre VP? Que é o preço sobre o valor patrimonial. É o quanto essa cota está sendo negociada na Bolsa de Valores perante ao seu valor real. E o que seria isso? Vamos aqui trazer uma simplificação. É todo o patrimônio do fundo, todo o patrimônio líquido do fundo em valor, dividido pela quantidade de cotas emitidas. Nós iremos chegar no valor X, esse valor que está aí. O que significa? Isso significa que essa cota deveria estar sendo negociada na Bolsa a esse valor. Porém, estamos diante de um fundo que está com desconto. É um fundo que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, que é exatamente essa métricazinha do P sobre VP. Isso quer dizer que nós estamos tendo um desconto nesse fundo imobiliário. Isso quer dizer que esse fundo imobiliário está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Isso é um bom sinal se o fundo não teve algum problema. Como nós acabamos de analisar que ele está no IFIX, correto? O patrimônio líquido dele vem crescendo, ele vem pagando dividendo constante e com baixa volatilidade. Então, nós acabamos de perceber que o que está acontecendo é que, como ele é um fundo de fundos e como ele compra a cota de outros fundos imobiliários e a taxa de juros no Brasil está elevada, não só no Brasil, como no mundo todo está acontecendo devido à inflação, então, pessoal, os investidores estão começando a migrar para os títulos de renda fixa, que não é um investimento ruim. Porém, acaba o pessoal tirando o dinheiro dos fundos imobiliários e, com isso, o valor da cota caia. E como esse fundo compra a cota de outros fundos imobiliários, naturalmente, o preço dele caiu. Naturalmente, o preço dele ficou abaixo do que ele realmente vale. É como se você chegasse no mercado e conseguisse comprar uma nota de R$1 com 87 centavos, com 84 centavos. É um fundo que está com desconto. Eu, particularmente, enxergo isso como uma oportunidade. Só fiquem de olho para saber se esse desconto que está tendo é uma oportunidade ou porque o fundo está tendo algum problema. Isso tudo você consegue ver naqueles 4 primeiros históricos que eu falei. A liquidez do patrimônio, o valor do patrimônio líquido tem caído, os dividendos não estão sendo pagos todos os meses, o valor pago pelo dividendo está tendo uma oscilação muito grande e sempre para baixo.
Isso são tudo coisas que você já começa a ficar de olho, para você não entrar num fundo imobiliário ruim. E por último, não menos importante, é o dividend yield. Por quê que eu deixei ele por último? Porque o dividend yield nada mais é do que um número momentâneo, é uma porcentagem momentânea. Ele vai pegar o valor pago dos últimos 12 meses e vai dividir pelo valor da cota. Então irá chegar em uma porcentagem, que estamos próximo aos 10%. Lembrando que esse valor é livre de imposto de renda. Os proventos pagos pelos fundos imobiliários até o momento não têm tributação nenhuma. Esse dinheiro caiu na sua conta, ele está livre de imposto de renda. Então, nós podemos ver que está na casa de quase 10%. Só que se você olhar só para esse dividend yield, pode ser que o que tenha acontecido, o patrimônio do fundo esteja caindo, o valor da cota tenha caído demais e vai parecer que está lá pagando 20%, 30%. Ou aconteceu alguma coisa não pontual nesse fundo imobiliário, ele vendeu um ativo, ele vendeu alguns ativos, ele fez emissão de novas cotas, mas não comprou novas propriedades, não comprou novos ativos e distribuiu uma parte dele para os seus cotistas. Então tem que ver se esse alto dividend yield tem a ver com um fator pontual ou não. Então você tem que sempre que averiguar se está ali certinho. Não olhe apenas para o dividend yield. Deixe ele jamais por último, porque aí você terá certeza que esse fundo imobiliário não está passando por nenhum problema. Essas são as 6 características que eu gosto de olhar em um fundo imobiliário. De princípio, se não passar por esses 6, eu nem olho os demais indicadores. Passando por esses indicadores, eu vou acompanhando esse fundo imobiliário um pouco mais perto. Eu deixo ele na minha lista de fundo imobiliário que eu estou olhando e deixo passar ali uns 3, 4 meses antes de fazer o primeiro aporte pequeno, para ver como é que o fundo vai reagir, para ver quais notícias estão saindo sobre o fundo imobiliário. Uma dica que eu dou é sempre você pegar um ativo que você está querendo comprar e estudar durante uns 2, 3 meses, ver as notícias que estão saindo sobre ele, põe o código dele no Google e vê as notícias, vê o que estão falando do fundo imobiliário e vê daqui a uns 3, 4 meses, para você diminuir o seu risco de comprar um mau ativo, um ativo que está indo à ruína. E agora eu vou deixar uma dica para fundos imobiliários que não são FOFs, né? Que são fundos imobiliários de galpões logísticos, fundos imobiliários de lajes corporativas. Galpões logísticos são esses galpões que muitas empresas de e-commerce alugam para deixar o estoque do seu material para entregar mais rápido para os seus clientes. Lajes corporativas geralmente são esses prédios, esses edifícios em que os andares são de médicos, salas comerciais. Esses ativos, é interessante você também averiguar se eles têm só apenas um ativo e um inquilino, se eles são apenas monoativo e monoinquilino. Isso não é bom em hipótese alguma. O que quer dizer isso, monoativo, monoinquilino? É quando ele tem apenas um ativo, um único prédio, uma única loja. E monoinquilino é quando apenas um inquilino está alugando aquela loja ou aquele prédio. Sai correndo desses fundos imobiliários. Por mais que na hora pareça que eles estão pagando dividend yield alto, você tem um risco à ruína, porque uma hora esse inquilino irá sair. E você vai ficar com a vacância de 100%. Se não tem ninguém alugando esse fundo, não tem ninguém pagando aluguel. Se não tem ninguém pagando aluguel, você não vai receber provento nenhum. E nós sabemos muito bem que não se aluga um prédio ou uma sala comercial em dias, em semanas. Pode demorar meses e até mesmo anos. Então, se você estiver indo para uns fundos imobiliários em que tem patrimônio em ativos reais, como lojas, galpões logísticos, terrenos, sempre se atente se são multi-inquilinos e multi-ativos. Se ele tem muitos prédios, com exemplos fundos imobiliários de shoppings, se eles têm vários shoppings em várias cidades, em vários municípios, e se eles têm vários locatários, vários inquilinos. Aí sim você terá uma diminuição ao seu risco à ruína. E para poder ficar uma carteira mais sólida, com menos volatilidade e até mesmo com maior potencial de valorização, procure ter no mínimo de 3 a 5 segmentos diferentes dentro da sua carteira de fundo imobiliário.
Eu vou deixar aqui no finalzinho aqui do vídeo uma listazinha com 5 fundos imobiliários de 5 segmentos diferentes para você fazer esse estudo na sua casa. Abrir lá o site, jogar o código, ver lá a liquidez dele, ver o patrimônio se está crescendo ou está diminuindo, ver se os dividendos foram pagos constantes e se teve uma baixa volatilidade, analisar se o dividend yield está interessante. Isso tudo você pode fazer na sua casa já para você começando a entender como funciona o fundo imobiliário. Bom, espero que esse vídeo tenha trago clareza, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a conseguir escolher pelo menos bons fundos imobiliários, não escolher os fundos imobiliários que estão indo à ruína. Esse canal tem o único intuito de transparecer o conhecimento de investimentos. O meu nome é Diego Klein, esse é o canal Investindo para o Futuro. Se gostou do vídeo, deixe um joinha, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e marque o sininho para toda vez que tiver vídeo novo no canal você ser notificado. E também temos o Instagramzinho, que eu vou deixar aqui em cima. Vale a pena que lá eu poste conteúdos diários, com mais frequências, e até mais de uma vez por dia, dizendo notícias sobre o mercado, notícias sobre ações, notícias sobre fundo imobiliário. Vale muito a pena seguir lá, tá bom? Um forte abraço e até mais.